Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Liderança, uma leitura e análise do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 16. Ah, meu Deus, não consigo demitir ninguém. Se há um momento que vive para sempre na memória de um gestor, é a primeira vez que um subordinado direto tem de ser demitido. Não é uma tarefa agradável. Demitir alguém pode ser traumático para os dois lados do drama. Se você fez seu trabalho de maneira correta, o evento não vai ser surpresa para a pessoa que está prestes a ser cortada. Seu objetivo, ao demitir um funcionário por baixo desempenho, é fazer com que ele, na verdade, agradeça a você por removê-lo da posição. Sério, isso pode não ser conseguido todas as vezes, mas é o objetivo que você deve almejar. Dito de forma simples, se você se comunicou abertamente com o funcionário e tornou-o parte do processo de tentativa de melhoria de desempenho, é muito provável que ele perceba que suas habilidades não estão à altura do cargo. Antes de entrarmos nos detalhes desse processo, vamos cobrir alguns elementos básicos. O primeiro é que demissões repentinas são quase sempre erradas, exceto no caso em que um funcionário foi desonesto ou violento. A maior parte das empresas tem regras estritas sobre que ofensas resultam em demissão imediata. O segundo é que você nunca deve demitir ninguém quando estiver com raiva. Nunca tome uma ação tão radical por impulso. Quando uma subordinada direta tira você do sério e você sente vontade de mostrar a ela quem é o chefe, não ceda às suas emoções. Se você fizer isso, vai se arrepender. Enquanto escuta este capítulo, você pode ter pensado que algumas pessoas não merecem o tempo e a consideração necessários para se demitir alguém. Se esses pensamentos estão emergindo, mude seu foco. Demitir alguém é, na verdade, a responsabilidade mais importante e desafiadora que você tem como gestor. Concentre-se em investir o tempo necessário para fazer isso bem, porque você precisa melhorar suas habilidades. Como a maior parte das empresas tem regras para o processo de demissão, você precisa perguntar a seu gestor ou o departamento de recursos humanos quando não sabe ao certo quais são essas regras. É melhor pecar pelo excesso de deliberação do que pelo excesso de pressa. Na verdade, alguns gestores adotam a filosofia de nunca demitir um subordinado direto antes de todo mundo no escritório se perguntar por que eles ainda não deram esse passo. Um gestor que adota essa abordagem não está liderando bem. Tente melhorar o desempenho. As situações que exigem demissão mais prováveis de você encontrar em sua carreira como gestor têm a ver com baixo desempenho, incapacidade ou falta de disposição da funcionária em se encaixar nos padrões da empresa. Às vezes, ela simplesmente não serve para a posição que ocupa. Apesar de seus melhores esforços, ela pode ter sido uma má contratação ou promoção. Ela até pode alcançar um nível de desempenho satisfatório no treinamento, mas nunca vai chegar ao nível de desempenho exigido pelo cargo. Demitir não é o primeiro pensamento que deve vir à sua mente. A rotatividade é cara. Se você tiver mesmo que dispensar a funcionária de baixo desempenho, vai ter que arcar com custos relacionados à demissão, como indenização por demissão,
custo de transição de benefícios de saúde e, possivelmente, assistência para recolocação. Além disso, você precisará investir tempo para substituí-la. Fazer tudo o que puder, dentro do razoável, para elevar o desempenho dela aos padrões aceitáveis, precisa ser a sua primeira prioridade. Primeiro, você precisa estar convencido de que o treinamento foi bem feito e claramente compreendido. Havia algum tipo de barreira de personalidade entre o treinador e a funcionária em treinamento que impediu o fluxo de informações adequadas? Volte aos testes de aptidão da funcionária, a ficha de inscrição para a vaga e outros dados iniciais da contratação para o caso de você ter deixado algo escapar. Reúna-se com ela para discutir seus níveis atuais de desempenho, o nível de desempenho exigido e como ela pode chegar lá. Avalie se a funcionária deseja melhorar ou se acha seu desempenho atual aceitável. Esse é o estágio no processo durante o qual você quer seguir na direção de um entre dois resultados. O primeiro e mais desejável é trabalhar com ela para colocar seu desempenho no nível exigido. O segundo resultado é fazer com que ela agradeça a você quando for demitida. A chave para esses dois resultados é a comunicação. É hora de ser muito direto. Deixe extremamente claro para a funcionária que o emprego dela está em risco. Essa não é uma hora para ser sutil. É igualmente importante deixar claro que você quer ver o sucesso dela e vai fazer todo o possível para ajudá-la, se ela estiver comprometida com isso. Este é o momento para colocar por escrito objetivos e ações combinadas. Nada sofisticado é necessário, uma única página é suficiente. Depois que você e a funcionária concordarem com os passos que ela precisa dar para melhorar seu desempenho, coloque isso por escrito junto com a data em que a ação vai ser completada. Você precisa ser claro, sem ambiguidades. Fale algo como, por exemplo, sua média diária de erros é de 5. Precisamos reduzir isso para 3 erros por dia até o fim do mês. Suas especificações precisas têm 2 propósitos. Se a funcionária alcançar o objetivo, você pode estar no caminho para resolver o problema e manter a funcionária. Se isso não acontecer, você está pronto para iniciar o processo de demissão. As ações combinadas podem incluir coisas como alguns dias adicionais de treinamento, a atribuição de um mentor ou um dia inteiro para ela observar alguém em posição semelhante que seja especialmente eficiente. Objetivos combinados por escrito precisam ser específicos. Inclua níveis quantificáveis de desempenho e a data em que devem ser alcançados. Antes do fim dessa conversa, faça mais 3 coisas. 1. Faça com que a funcionária assine uma cópia da folha de papel para levar com ela. 2. Combinem a hora e a data exatas em que vocês vão se reunir outra vez para discutir o progresso dela. 3. Diga a ela que você está aberto a recebê-la antes do prazo se isso for ajudá-la. Sua reunião seguinte com a funcionária tem de ser feita em pouco tempo. Mais de um mês é demais. Nessa reunião, a lista de ações e objetivos precisam ser atualizadas e assinada pela funcionária. Mais uma vez, deve-se estabelecer a data e o horário da próxima reunião. Se ela não estiver melhorando, o tempo até a reunião seguinte deve ser encurtado. Se mostrar sinais de progresso, pode ser apropriado dar um pouco mais de tempo até vocês se reunirem outra vez. Esse processo vai continuar até que a funcionária alcance um desempenho dentro dos padrões, ou seja dispensada. Conforme esse processo continua, 1,
de duas coisas vai acontecer. Ou o desempenho da funcionária de baixa performance vai melhorar até um nível razoável, ou não vai. Se o desempenho não melhorou, vai ficar claro para você e provavelmente para a funcionária que ela não serve para o cargo dela atual. O tempo que você passou nesse processo vale a pena, porque agora você sabe com bastante clareza que precisa removê-la de sua posição. Isso também tem o efeito de deixar claro para a funcionária que ela não serve para o seu papel atual. Modelar a demissão em potencial da funcionária, ajudando-a a encontrar uma posição para a qual é mais apropriada, é como você pode conseguir um obrigado dela, se no fim de tudo tiver mesmo que dispensá-la. Além disso, seus esforços deixaram claro para os outros membros de sua equipe que você está comprometido com que todas as pessoas de sua equipe tenham sucesso, se possível. Você deve aos outros membros da equipe mantê-los informados, e isso inclui dizer a eles quando o seu desempenho está bom. Muitos gestores supõem que quando não recebem relatórios de desempenho ruim, os funcionários entendem que estão se saindo bem. Esse normalmente não é o caso. Esses funcionários tendem a acreditar que você não liga a mínima. Você concluiu que o funcionário não se encaixa no cargo. Só depois de estar completamente convencido de que tem um funcionário com desempenho abaixo do satisfatório, com pouca ou nenhuma esperança de levar esse desempenho a atingir os padrões adequados, você deve considerar a dispensa como uma solução possível. Há alternativas à demissão de funcionários problemas. Aqui há algumas palavras-chave para fazer a si mesmo antes de dar o passo final da demissão. 1. É possível que um funcionário consiga desempenhar alguma outra função em sua área que esteja atualmente disponível? 2. Se uma vaga estiver se abrindo em outra área, o funcionário pode dar uma contribuição ali? 3. Esta é uma situação em que a pessoa foi contratada para a função errada? A empresa ganha alguma coisa demitindo alguém que pode ser útil em algum outro lugar? 4. Sua empresa é grande o bastante para que o funcionário seja transferido para outra área sem ficar marcado? Ex-funcionários são parte do público de uma empresa. Você consegue lidar com a situação de modo a não esvaziar o armazém de boa vontade cívica de sua empresa? Mesmo que o funcionário não vá gostar de ser demitido, você consegue lidar com um procedimento de modo que o funcionário reconheça que recebeu todas as oportunidades e, consequentemente, concorde que você não teve escolha na questão? E talvez até agradeça você por ajudá-lo a perceber que seu cargo não era apropriado para os seus talentos? Escute este alerta contra escolher o caminho dos covardes e culpar o misterioso eles. Por exemplo, até onde eu sei, 5 erros por dia não é algo tão ruim, mas eles dizem que temos de reduzir para 3, ou vão me obrigar a demitir você. Isso indica que você é meramente uma marionete. Outra pessoa está puxando os cordões e você não tem uma mente própria. Prepare o campo para o divórcio. A documentação dos resultados do funcionário de baixo desempenho tem importância fundamental. Claro, você deve ter esses registros de todos os seus funcionários. Se sua empresa tem um sistema formal de avaliação de desempenho, então você pode ter uma cobertura adequada. Registros são importantes
porque ser processado por demitir um funcionário está se tornando mais comum. Você deve perguntar a si mesmo: se eu precisar, posso justificar plenamente sua dispensa? Se pode responder positivamente, isso é tudo com que você precisa se preocupar. Flexibilidade e consistência. Alguns de seus funcionários vão precisar ser demitidos pelo absenteísmo em excesso, mas as empresas têm uma variedade tão grande de programas de licença médica que é impossível discutir que nível de absenteísmo é satisfatório. Algumas delas têm programas fixos que autorizam, por exemplo, uma falta por doença por mês ou 12 por ano, cumulativamente. Outras têm um método que permite decisão gerencial com base na situação individual. Reconhecidamente, esse tipo de programa é mais difícil de administrar que um programa com regras fixas e definidas. Ao avaliar os méritos de cada caso, você deve ser capaz de defender sua decisão. Uma desvantagem de não ter um programa formal é o risco sério de que as decisões não sejam tomadas de forma coerente pela empresa. Por exemplo, gestores generosos podem ficar inclinados a justificar qualquer falta e pagar o faltoso. Outros gestores podem ser mais rígidos e descontar os dias faltados. Não ter um programa formal significa que a comunicação entre departamentos e gestores tem de ser extremamente boa, assegurando que aproximadamente os mesmos padrões se apliquem por toda a empresa. Fusões e aquisições. Fusões e aquisições são comuns. Quase sempre dizem a todo mundo que a nova corporação não está planejando nenhuma mudança de pessoal, mas em 6 meses essas mudanças acontecem. Ocorre uma reorganização e algumas pessoas são demitidas. Depois de uma aquisição corporativa, as pessoas correm para proteger seus próprios cargos. Algumas sobrevivem, outras não. Os que não sobrevivem não são necessariamente inadequados. Eles podem estar ocupando posições que estão duplicadas na organização mãe. Algumas pessoas são demitidas porque estão em uma posição alta demais na organização ou porque seu salário é alto demais. Se você se envolver em uma dessas aquisições, só pode torcer para que a empresa mãe seja humana. Se for necessário demitir algumas pessoas, isso deve ser feito de um jeito que reconheça a responsabilidade com esses seres humanos. Manter seus salários por um período razoável de tempo, oferecer espaço em escritório e ajuda de secretárias enquanto eles procuram um novo emprego e oferecer consultoria pessoal sobre carreiras são alguns dos métodos usados para suavizar o golpe. Dificilmente você, como gestor, vai ter alguma coisa nova para contar aos funcionários sobre a aquisição. Embora você possa ser encarregado do trabalho de dizer a algumas pessoas da área que elas estão sendo demitidas. Pode até ser possível que você tenha de escolher as pessoas que vão ser demitidas. Podem lhe dizer para reduzir a equipe em 10% ou reduzir a folha salarial em 20%. Essas são decisões difíceis porque pouco tem a ver com desempenho. Tudo o que você pode fazer é executar a tarefa da forma mais humana possível. Quando você estiver diante de uma tarefa difícil, tome todas as suas decisões com o foco nos funcionários que vão ser preservados. Como você trata os membros da equipe que estão de saída vai ser observado de perto pelos membros da equipe que estão ficando. Ao ser tão zeloso e humano quanto permitam as políticas de sua organização, você envia a mensagem de que valoriza as contribuições dos funcionários que estão de saída. Isso sugere fortemente
que você também valoriza as contribuições dos funcionários que vão continuar na equipe e reduz o impacto negativo de longo prazo das demissões. Nesse caso, todo mundo sabe que a redução de equipe é resultado da fusão. Então você pode muito bem amarrar isso a ela. Isso, pelo menos, permite que as pessoas mantenham o respeito. Se elas não podem salvar seus empregos, salvar sua reputação é algum consolo. Use toda a influência que tiver com a organização para produzir alguma ajuda para essas pessoas. O tempo de serviço é frequentemente um modo ruim para escolher funcionários para serem demitidos, mas assim operam muitas empresas no interesse da, entre aspas, justiça e para evitar serem processadas. Se as últimas pessoas contratadas são as primeiras demitidas, pelo menos nenhuma delas pode reclamar que tal sistema seja pessoal. Redução. Redução é uma palavra que provoca medo em grupos de funcionários. Nós não vamos entrar em toda a controvérsia envolvendo redução, exceto dizer que ela nem sempre alcança os resultados desejados. Vamos discutir 2 elementos básicos: sua sobrevivência como funcionário e o papel que você pode ter de interpretar como um novo gestor. Sua chefe vai estar preocupada com a própria sobrevivência e olhando para a sua área de responsabilidade. O tremor da redução é sentido por toda a organização. Muitos gestores e executivos que achavam estar imunes ao vírus da redução acabam ficando completamente chocados. O melhor conselho é: não deixe que eles vejam você sofrer. Tenha confiança em sua capacidade. Perguntar sobre sua sobrevivência é apenas mais um problema empilhado sobre sua gestora. Em vez de ir até o escritório do chefe e tentar descobrir quais são suas perspectivas de sobrevivência, adote uma abordagem diferente. Por que não dizer, por exemplo, sei que esse vai ser um período difícil para você. Quero que saiba que estou aqui para ajudar de todas as maneiras possíveis. Ninguém pode garantir sua sobrevivência em uma operação de redução, mas você pode aumentar suas chances se for parte da solução, em vez de ficar se lamentando a respeito do seu próprio trabalho e impondo um fardo adicional sobre os ombros de sua gestora. Como gestor, você pode acabar dando más notícias para pessoas que estão perdendo seus empregos. Os comentários na sessão anterior de fusões e aquisições também se aplicam. Isso é importante que você encontre um jeito humano para lidar com esses contatos pessoais com plena consciência de que suas ações vão ser observadas de perto pelos funcionários remanescentes. Mesmo que você sobreviva à redução, é difícil se sentir muito bem por sua boa sorte, quando muitos dos seus amigos não se saíram bem. Você pode até se sentir um pouco culpado por sua sobrevivência, e essa é uma reação perfeitamente natural para um gestor humano. O teatro da demissão. Até agora, discutimos eventos que levam a uma demissão. Agora vamos nos concentrar na demissão cujo momento você controla. Grande parte dos gestores escolhe encenar esse drama no fim da tarde de sexta-feira. Quando termina, todos os colegas de trabalho da pessoa sendo demitida já deixaram o escritório. Assim, se for necessário que o funcionário demitido esvazie imediatamente seu posto de trabalho, ele não vai ter que passar pela humilhação de fazer a limpeza diante de uma plateia. Além disso, o funcionário pode usar o fim de semana para buscar outro emprego, se inscrever para auxílio-desemprego ou fazer qualquer outra coisa que precise ser feita. Todo o dinheiro devido no momento da demissão deve ser pago ao empregado dentro do prazo estabelecido por lei.
Ser demitido já é um golpe emocional suficiente. Se perguntar quando o dinheiro vai chegar, só vai aumentar a desgraça. A indenização por demissão sem justa causa, saldo de salário, férias e 13º proporcionais devem ser incluídos na compensação. Ponha-se na posição de outra pessoa. Por mais que você se esforce, ela pode ainda não sentir que a dispensa foi totalmente justificada. A menos que receba todo o dinheiro que lhe é devido, ela pode pensar, abre aspas, bom, acho que vou ter de contratar um advogado para receber o que me devem, fecha aspas. Remova essa ideia da cabeça do funcionário demitido, cuidando antecipadamente de todas essas questões. Uma cortesia devida ao funcionário é manter a intenção de demiti-lo o mais confidencial possível. Claro, o Departamento de Recursos Humanos e o responsável pelos pagamentos vão ter de saber. Mas, além de discutir isso com o pessoal necessário da gerência, você deve tratar o assunto com confidencialidade. A cena final do teatro da decisão vai ser a mais desconfortável para você, o gestor. Isso porque nessa entrevista final, altamente carregada, podem ser apenas vocês dois, cara a cara. Se você estiver preocupado com o mau comportamento do funcionário demitido, você deve ter sabedoria para incluir um colega a mais na reunião. Além dos recursos humanos ou outro gestor, são bons candidatos. Dessa maneira, há uma terceira pessoa presente se o conteúdo da entrevista, mais tarde, se tornar um ponto de disputa. Tenha ou não um colega com você, é inteligente resumir a entrevista por escrito assim que ela terminar, para ajudá-lo a se lembrar dos detalhes da reunião, se necessário. Um bom jeito de começar a entrevista de dispensa ou demissão é repassar rapidamente o que aconteceu. Não se estenda e faça disso uma declaração de todos os erros da outra pessoa. Ela deve transcrever mais ou menos assim. Por exemplo, como você sabe, de todas as conversas anteriores, temos padrões na posição em que você estava que devem ser respeitados. Como mencionei a você algumas vezes durante as últimas semanas, seu trabalho não está à altura desses padrões. Infelizmente, nossos esforços para levá-lo a esse nível de desempenho não tiveram sucesso. Não acredito que seja por nenhuma falta de esforço da sua parte. Entretanto, não funcionou. Com base em todas as nossas conversas, não acho que isso seja nenhuma surpresa para você. Vamos ter de dispensar seus serviços a partir de hoje. Eu realmente lamento isso. Eu queria que funcionasse tanto quanto você, mas não funcionou. Por isso, temos de enfrentar a realidade. Espero que você logo encontre um novo emprego que seja mais de acordo com suas habilidades. Você pode variar suas observações para se encaixarem em cada situação individual, mas as palavras acima dizem o que precisa ser dito. Elas não vão tentar tornar agradável a má notícia e também não são muito bruscas. Você tem de pensar em uma afirmação com a qual esteja confortável e se encaixe na situação. Felizmente, os dias de botar a notificação da demissão no envelope de pagamento de uma pessoa passaram. A prática era pouquíssimo humana. É possível entender a necessidade disso em uma fábrica, no qual milhares de pessoas estão sendo temporariamente dispensadas ou na qual toda a empresa está fechando e todos estejam sendo demitidos. Situações como essa não têm relação com o desempenho do indivíduo. Quando alguém está sendo demitido por baixo desempenho ou por não atender aos padrões da empresa, a única maneira de lidar com isso é uma conversa cara a cara. Como gestor, você pode preferir evitar o contato direto, mas isso é parte de suas responsabilidades e deve ser encarado de frente. Na maior parte das empresas, essa entrevista final é o último passo no processo disciplinar
e sob as leis trabalhistas é considerada a coisa apropriada a fazer. Últimos pensamentos sobre demissão. Quando você reflete sobre isso, percebe que manter um funcionário insatisfatório no emprego é injusto, não apenas com a empresa, mas também com o funcionário. Ninguém fica confortável em um emprego em que não tem um bom desempenho. Também é injusto com os funcionários com desempenho de nível ou maior do que padrões estabelecidos. Há muitos casos em que a demissão se revela o maior favor que uma empresa pode fazer para um funcionário que não serve para seu cargo. Na hora, pode não parecer assim para um funcionário, mas posteriormente, ele vai saber que foi a coisa certa e que, na verdade, se mostrou boa no longo prazo. Alguns gestores se sentem derrotados quando precisam demitir alguém. Essa estatística pode ajudar você. Pesquisas sobre demissão de funcionários mostraram que 7 de cada 10 pessoas que são demitidas se saem melhor no emprego seguinte, tanto em desempenho quanto em salário. Seu emprego anterior era mal ajustado. Ser demitido permitiu que elas encontrassem para si mesmas um lugar em que se encaixassem melhor. Vamos terminar com um ponto mais importante desse capítulo. Você deve ter certeza absoluta em sua cabeça de que a demissão é merecida. Você deve procurar ser tão objetivo quanto possível. Se estiver em dúvida, use um gestor mais experiente ou um profissional de recursos humanos como caixa de ressonância. Então, quando você souber que tem de demitir o funcionário, faça com que isso não seja uma surpresa e lide com a situação de maneira respeitosa, humana e cuidadosa. Agora está na hora de irmos para o capítulo 17, Consciência Jurídica. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!